mais usa mentira para impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser que você o admire. Ele quer palmas. Ele quer... mas ele conta uma opção de mentira para você. Entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você está conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então ele finge que morreu, que tá desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônica. Já foi? Tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para. Isso mesmo. Sai mesmo, filho. Sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar com... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe um dia você vai entender o que é ser mãe. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico, que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão, finge que tá desmaiado, finge convulsão. Meu Deus. Entendeu? Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal, aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim, porque o narcisista não tá aí para você. Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que ele vai falar dele. Outra pessoa? Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim, e acaba que ele viu que você está seduzido, e aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas para começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. Você vê o mito de Narciso, ele olha no lago e fica envaidecido com o que ele está vendo. Né? Então, o narcisista, ele pensa o seguinte, é sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas para ele, nossa, mas estar com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa, isso é o que você tem que fazer. Ele está te dando essa oportunidade de você pagar para ter uma companhia tão maravilhosa. Ô, Lene, a gente conhece umas pessoas assim, Lene. Muito. Rapaz, e o narcisista só fala dele. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala, e comigo? Mas comigo foi pior. Nossa, foi muito pior. Não, mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete cuspe a distância. Qualquer baixaria ele compete. Peguei Covid. Você pegou Covid? Nossa, e eu? Peguei 3 vezes Covid. Aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de tudo. Não, porque ele é egocêntrico, tá. O psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Ele quer aquela plateia. Então, quando você deixa de olhar ele com aquela admiração, aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você, nada disso você está entendendo, e não sei o quê, porque você é louca, você é aquilo outro, para ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né, enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim, namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. Coitada, olhar... enganada. Enganado, porque tá totalmente assim... sabe? Pessoa... Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. As redes sociais, elas facilitam... Não, os tempos modernos. Qual é a filosofia do tempo moderno? Individualismo. Certo. Qual o tripé do individualismo? Individualismo. Eu faço tudo que eu tenho... Faço tudo que seja para me beneficiar. Eu tenho esse direito. Aí você tem o individualismo e você tem o instrumentalismo. O que significa? Eu posso usar qualquer um ou qualquer coisa para gerir os meus desejos. Certo. Se eu tenho uma cultura que tudo você pode e tudo é relativo, porque tem o relativismo. O que é o relativismo? Você quer fazer...
um trisal, você quer fazer o não sei o que lá, mesmo que tua mulher não queira. Isso não é relativo. Porque aí o cara fala, não, isso é relativo. É bom pra ela, não é bom pra mim, eu vou fazer porque é bom pra mim. Gente, então não casa. Entendi. Se dois não querem, se um não quer, não vai rolar a brincadeira. Não, mas é tudo relativo. Então, se você pode tudo para satisfazer seus desejos, você tá com uma cultura que exalta os psicopatas e os narcisistas. Nossa. Então, a gente tem hoje muita gente que não seria, digamos assim, um narcisista veemente ou um psicopata, que acaba desenvolvendo esse modus operandi porque a sociedade exige. Exige que o cara tenha uma McLaren para não usar. Mas para dizer que ele é foda porque ele tem uma McLaren. Tem gente que tem coleção de carro que tem que pagar alguém para andar. Para dar a volta. Aí você fala, por quê? Não, porque isso... Eu tenho uma McLaren, tenho uma Ferrari, tem aquele Lamborghini, que agora a Ferrari já está em desuso. O Lamborghini é mais... causa maior impacto. Mas o narcisismo, qual é o extremo do narcisista? Ou o final dele? Porque ele não vai encontrar ninguém que satisfaça totalmente. Tem muitas vítimas. Mas uma hora a pessoa acorda que acredita. Mas tem uma hora tem gente que nunca acorda. É mesmo? Tem. Porque é o canto da sereia. Porque quando a pessoa vai acordar, não, meu amor, eu vou mudar, eu te juro, tá. Aí deixou um mês. Aí um mês, não, eu mudei totalmente, não vai ser mais assim, eu te amo, e começa a dar flores. Aí daqui a pouco começa, dominou de novo, começa tudo de novo. E muita gente, não sei se no chat está perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas, né? Agora você imagina, se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista ele não está nem aí para dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muito a humildade, porque você deixa de ser o rei da casa para ser o cara que vai ajudar a limpar. Em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suporta muito uma criança. Ainda mais chega alguém aí fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes, incomodado. Sério? Porque a criança tá chamando mais atenção. Mas tanto o pai quanto a mãe. Ele tem consciência Total. disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto para ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar. Justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.